escolhida, renovando a EBD. Renovando a EBD. Há 10 itens que todo escritor fala sobre renovar a EBD. Primeiro, como é que se renova a EBD? Conhecendo o estado atual dela. Quem vem para a escola, quem não é matriculado, quem está participando, quem é assíduo. Segundo, fazer ela se tornar vibrante. Renovar a EBD, pela temática aqui, é tornar ela vibrante, tornar ela mais eficaz, tornar ela eficiente. E como é que se faz isso? Primeiro, fazendo isso. Fazendo uma análise de como está a sala de aula, que é um trabalho aí do superintendente, dos professores. Ele pode também fazer um trabalho de promoção. Eu vou promover a escola dominical, quero mais alunos, eu quero mais matriculados. Aí ele faz um prêmio, ele coloca uma Bíblia no final do trimestre, dá um café. Isso aqui é promover a escola dominical, é renovar. Você pode renovar pela espiritualidade, como criar um projeto de oração para a escola dominical. Eu vou criar antes da escola dominical, todo professor vai ter que orar, todo professor tem que ler a Bíblia. Isso, na verdade, é uma implementação para a renovação da escola dominical. Uma outra coisa que pode ser feita é o currículo. Mas nós não nos preocupamos com o currículo, porque a CPAD, recentemente, ela renovou todo o currículo dela. Todo o currículo. E a Assembleia de Deus, ela já tem um viés de toda casa publicadora, que ela segue a matriz, a origem das nossas EBDs, que são dirigidas por esse currículo. Então, eu não tenho preocupação lá na minha igreja de montar um currículo para a escola dominical. Quero renovar minha escola dominical. Diálogo com os professores, plano de aula, plano de ensino, pedagogia, estrutura, estratégia. Pronto. Quero renovar a escola dominical. Procurar os professores formados, inteligentes, intelectuais, criar grupos e assim por diante. Esses 10 itens que eu estou colocando aqui, que vão ser falados amanhã, por exemplo, as metodologias, as didáticas. Vamos aplicar que didática, que metodologia. Quero renovar a escola dominical, eu vou participar de workshop, de seminários, de palestras. Só que esta noite eu queria falar algo diferente. Eu não estaria me prendendo a renovar a escola dominical. Eu estaria mais me prendendo aqui esta noite à falta de uma proposta de uma transformação mental educacional dos membros. Eu acho que hoje esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos na Assembleia de Deus no Brasil. Qual, pastor Zéu? A falta de uma consciência educacional cristã necessária. Uma mentalidade transformada para receber o ensino. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos crentes que, se a gente for ensinar a Bíblia, ele acha que a gente está seco de Deus, vazio. É ou não é? Se a gente está só conversando aqui, dizendo assim, olha, irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, e se eu não dou um grito, vocês pensam que eu estou desviado. Vocês pensam que eu estou frio. E quando a gente pega os historiadores e os homens que pregavam, a maioria pregava sentado. Spurgeon só pregava lendo. Ele pegava os sermões dele, ele lia os sermões, todos os sermões eram lidos. Então, o que falta? Falta a construção de uma mentalidade educacional. Eu posso renovar a EBD com esses itens, 10 itens que eu falei aqui. 10 itens. Como renovar? Técnicas, workshop, palestra, aí no final você dá um café. Mas a maioria continua pequeno no aprendizado da Bíblia. Ontem eu vi um rapaz desafiando uma pessoa, ele dando R$200 para um auxiliar citar o nome dos 12 apóstolos. R$200, ele não conseguiu citar. A nossa pequenez no que diz respeito aos assuntos da Bíblia, a mentalidade é pobre, é medíocre. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós fomos recentemente desafiados por um teólogo aí, que eu não vou citar, eu estou montando uma resposta para ele, ele dizendo que o pré-tribulacionismo é a doutrina mais fraca e inventada por Nelson Darby. Nelson Darby não inventou o pré-tribulacionismo. Desde o 4º século, já tinha pessoas que falavam do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo não é uma doutrina nova, não é uma doutrina inventada. É só para vocês terem uma ideia. E se nós não tivermos uma mentalidade transformada para receber o ensino, saber o que é o ensino, o nosso ministério vai estar cassado. Haverá um fracasso, ouçam bem o que eu vou dizer aqui aos senhores, haverá um fracasso no pastorado, haverá um fracasso na liderança por falta de uma mentalidade, ouçam isso, de uma transformação da mentalidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
Quando você pega Oséias 4:6, olha o que diz a Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Vamos lá, me ajudem aqui. Falta o quê? Falta o conhecimento. Aí o profeta prossegue e diz assim: e os sacerdotes não têm mais a minha lei, por isso eu os rejeito. Homem que diz que é de Deus e não tem a lei na mente, no coração, na língua, no corpo, ele não pode ser sacerdote do Senhor. A grande questão que nós colocamos aqui é: eu posso renovar? Posso. Se eu pegar a EBD, por exemplo, eu pego uma lição da escola dominical. Eu já vi aluno, já vi professor dizer assim quando recebe uma lição: de novo o mesmo tema. Quem já ouviu isso? Levante a mão aí, quem já ouviu? Vamos ser sinceros aí. Quem já ouviu? Mas se vocês pegarem aquelas coleções que a CPAD lançou, quase todos os temas que nós estudamos atualmente já foram tratados. Mas a questão não é o que está sendo tratado. A questão é quem vai tratar o assunto. Porque o que vem para a escola dominical é a Bíblia, é o assunto da Bíblia. Agora, a grande questão é quem está lidando ali à frente. E aí vem uma coisa muito interessante quando eu olho para essa particularidade. Há muitos professores da escola dominical que têm doutorado em teologia, mas a mente dele é fraca. A mentalidade cristã é pobre. Por que é pobre? Porque ele vai para a escola dominical não para exaltar o ensino da Bíblia, ele vai para exaltar a pesquisa dele. Ele vai para exaltar o doutorado dele. E há um escritor que diz que mestre só é mestre quando ele primeiro aprende ensinando. Todo mestre que se acha mestre por conta própria, quando ele pega na lição, ele já começa a criticar ela. Tem um erro aqui, erro no grego, erro no hebraico, tem um erro bem aqui. E Soren Kierkegaard dizia uma coisa: quando você se torna tão crítico da Bíblia, você esquece a beleza que ela tem. Teve um teólogo que ele estudou tanto crítica textual, que ele esqueceu que ele estava lendo era a Bíblia. Então, quando você se torna crítico, eu não estou falando daquela crítica que eu vou já falar dela, eu estou falando daquele que, na verdade, a mentalidade dele também é pobre. E pegue um professor que tenha doutorado, que não tem a mente de Cristo, bota ele para ensinar. A sala dele, o aluno se admira com ele, se admira do que ele fala, mas ela não cresce nada espiritualmente. Ela não desenvolve nada espiritualmente. Eu conheço salas de aula que o cara é superstar na sala de aula, ministra tudo, ele é um informante, ele é um teólogo, mas escola dominical não é escola secular, gente. Júlio Zabatiero disse que o maior erro da igreja é pegar as técnicas da escola secular e trazer para a escola dominical. Lá se ensina matemática, física, geografia. Aqui se ensina é Bíblia, se ensina é Jesus, se ensina é salvação. E só pode ensinar salvação quem é salvo. Tem professor que quando ele pega na lição para ensinar, ela pode ser de 1970, mas ele é renovado no espírito. Na hora que ele pega, que ele começa a falar, ele chora. Eita, meus alunos, olha a maravilha de Deus aqui. Mas quando ele não é crente, aí pronto. Queridos, esse professor aqui está atrasado. Essa lição aqui já é antiga. Olha, nosso currículo é defasado. Isso aí pode largar de mão. Porque, prestem minha atenção, outra coisa, tem irmão que diz: queridos, vamos investir na técnica, no método. Olha para cá, método e técnica, sem você ter compromisso com a palavra, também não vale nada. Eu posso muito bem pegar a Bíblia e colocar na mão de um ateu. Ele pode ter a melhor técnica e ensinar ela, mas não vai ter efeito nenhum. A questão não é a técnica em si. Inclusive eu posso ser ortodoxo e a minha técnica ser fraca para explicar a Bíblia. Então, o que eu tenho que renovar? Eu posso renovar nesse viés. Agora, quando nós atentamos para essa particularidade que eu estou falando aqui, vamos dar um exemplo. Se o professor, ele é um professor que primeiro quer aprender para depois ensinar, quando ele pega a lição, ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai analisar. Depois que ele analisa, ele vai relacionar aquele aluno com a vida dele. Olhe bem. Um professor da escola dominical, que o conteúdo da escola não toca nele e nem com a circunstância que ele vive, a aula dele não vai prestar.